Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 5 de julho de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, terçou amanhã, a gente tem Libertadores, Sul-Americana, tem joguinhos aqui interessantes pra gente. Passando sobre ontem, mais um dia ali que o nosso bilhete ficou por um jogo, mas tudo bem, né? Pô, ultimamente o nosso bilhete está complicado, porém a gente tem conseguido cravar praticamente todos os jogos. Infelizmente o jogo que não tá ligado? O jogo que tá dando errado, ele tá no bilhete, mas faz parte. E ontem eu fiz o fechamento do mês de junho lá do nosso grupo VIP. Primeiro grupo, a gente fez só 15 dias ali, né? Que o curso começou no dia 15, o grupo na verdade, e conseguimos meter ali mais de 12 unidades, né? Quem faz 1% de gestão, que é a que eu faço de 1%, pegou ali 12% de lucro, e quem faz uma gestão mais agressiva chegou a bater 25%, porque foi 12, alguma coisa, né? Bateu 25%, show de bola, começamos bem demais, e esse mês já estamos vindo, hein? Vambora então, sem enrolar muito, que eu tenho aqui para amanhã, 7h30 da manhã, o brabo da Coreia, o Ulsan Hyundai, que vai receber o Gwangwon. O Ulsan, ele é o líder, tá tentando ser campeão, né? Após o Jeonbuk vencer 4 vezes seguida, ele que ficou ali, tá sempre ficando no vice, né? Sempre quase, ele chega a liderar, no final acaba vacilando, mas essa temporada ele tá bem para ganhar. Ele deu uma oscilada aqui, dos últimos 5 jogos ele venceu apenas 2, mas vai pegar um adversário que é bem mais fraco mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, o Hyundai segue líder, 40 pontos, ó, a diferença do Jeonbuk era maior, caiu para 5, mas ainda é uma gordurinha aqui considerável. Ele em 19 jogos ganhou 12, empatou 4 e perdeu 3, fez 28 gols, sofreu 16, já o Gwangwon é apenas o nono, em 19 jogos ganhou 5, empatou 6, perdeu 8, fez 22 gols, sofreu 28, sofreu muito gol o Gwangwon. Jogando dentro de casa, pô, estranhão, né? Gwangwon, é isso, vamos lá. Jogando dentro de casa, o Hyundai perdeu apenas uma grande campanha como mandante, já o seu adversário como visitante venceu apenas uma, ele vive o momento oposto. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam normalmente jogo de gols, dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, o Hyundai não perde há 20 jogos para o Gwangwon, então vamos carimbar a freguesia aqui, tá rolando. O Hyundai dos últimos 6 jogos, em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Já o Gwangwon dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Tropa, não vou enrolar não. Para este jogo aqui é o seguinte, acredito ser muito difícil a gente ver o Hyundai perdendo. Tá jogando dentro de casa, nunca perdeu pro Gwangwon, né? São 20 jogos sem perder. Se a gente olhar aqui o confronto direto, foram 16 vitórias do Hyundai contra 4 empates. O Hyundai ele precisa voltar a vencer e acredito que esse seja o jogo ideal, né? Dá pra gente ir com empate anula no bilhete, para colocar no bilhete um empatezinho, né? Em caso de empate a gente fica safe. Mas eu acredito realmente nessa vitória aqui, dá para explorar a vitória seca também, mas sem bilhete, tá bom? Apesar do Gwangwon ter vencido esses 2 últimos jogos, o único jogo que ele ganhou fora de casa, que tá aqui dentre esses 2, foi do saco de pancadas, aqui o Shonan, né, que em 19 jogos ganhou apenas 2, mas fora isso, fora de casa ele não amedronta muita gente, eu acredito que 2-0 pro Hyundai, apenas. Dando um giro aqui de horário, né? De manhã a gente vai direto para as 7 horas da noite no jogo do Cruzeiro contra o Ituano, um Cruzeiro que está voando, um Cruzeiro que dificilmente não será campeão. É muito difícil tentar imaginar o Cruzeiro ele caindo, né? Do jeito que ele tá bem estruturado, é um time muito bem treinado, diferente do Vasco da Gama, que não tem técnico, né? Pegaram o cara, pô, um estagiário para ser técnico do Vasco, pelo amor de Deus. E é isso, o Cruzeiro ele tem tudo para ganhar esse jogo e abrir 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. Se for colocar aqui para o G5, ele vai abrir 7 pontos de vantagem. 17 pontos de vantagem, aí já garantiu o acesso, né? O Cruzeiro ele só briga agora pelo título. Em 15 jogos, fez 20 gols. Não tem um ataque tão efetivo assim, né? Não chega nem a marcar 2 gols por partida, mas é a Série B. A Série B tem sido bastante under. Mas o grande ponto positivo aqui do Cruzeiro é a defesa. Em 15 jogos, sofreu apenas 6 gols. É muito pouco gol sofrido. Já o Ituano está tentando aqui escapar dessa zona perigosa em 15 jogos. Ganhou 4, empatou 5, perdeu 6. Fez 16 gols, sofreu 16. O Cruzeiro jogando fora de casa. São 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Ituano jogando em casa venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada no histórico. Nada de interessante aqui pra gente. O Cruzeiro
de ponto positivo aqui? Tirando o jogo contra o Vasco, ele vinha de 9 vitórias seguidas, aí perdeu contra o Vasco e depois seguiu vencendo. Então, se a gente pegar, aqui eram 9, 10, 11, 12, 13. Dos últimos 13 jogos do Cruzeiro na Série B, né, que eu não tenho como eu comparar aqui o jogo que ele fez contra o time da Série A, ainda mais foi no Maracanã, mas desses 13 jogos aqui da Série B, ele ganhou 12, pô. Então é muito difícil acreditar que ele não vai ganhar o jogo. Só que como é fora de casa, a gente pode ir com dupla chance pro Cruzeiro. Me agrada bastante, a odd do Cruzeiro tá acima de 2, então dá pra gente ir com esse dupla chance e faturar com empate também. Não vejo o Ituano ganhando esse jogo. Um outro cenário que é muito bom de explorar em jogos do Cruzeiro, caso você não se sinta confiante no mercado de resultados, é buscar um mercado de menos gols. O Cruzeiro tem uma zaga muito forte, o Ituano não tem um ataque muito bom. Então acredito que esse jogo, cara, a gente pode ir no menos de 3 gols e meio. Quer dizer que podem sair até 3 gols, só não vai sair 4, só não pode sair 4. Então pode ser 1-1, 2-1, 3-0, só não pode sair 4 gols. Eu acredito ser muito difícil pelo que a gente tem visto o Cruzeiro jogar, tá? Nesse caso o Cruzeiro poderia até perder de 1-0, 2-0, que não teria problema, tá? Menos 3 gols e meio na Série B é sempre muito bom. E agora vamos para as competições internacionais. Já vamos começar aqui com o jogo do Galão da Massa, Atlético Mineiro contra o Emelec. Dentro de casa tem que ganhar, tá? Apenas tem que ganhar dentro de casa. O Emelec é um time muito fraco. Se você for olhar o jogo que foi lá no Equador, o Atlético estava com 1 a menos, ainda teve a chance de ganhar o jogo. O Hulk ali perdeu um pênalti, o time estava melhor até com 1 a menos, então a diferença é muito grande. Jogando dentro de casa, no Mineirão lotado, é jogo para o Atlético vencer e vencer bem, tá bom? Vou cravar essa vitória seca aqui do Atlético. Quiser buscar mais de gol e meio também é muito interessante, até porque a ideia do jogo é o seguinte: o Emelec ele deve jogar na defesa, né? O Atlético está jogando em casa, é um time que já joga muito para frente, é um time muito melhor que o Emelec, então ele vai controlar as ações do jogo. Vejo o Atlético pressionando bastante essa partida aqui. A partir do momento que o Atlético conseguir fazer um gol, aí o Emelec vai ter que ir para cima desesperadamente, né? Porque vai estar sendo eliminado, é um jogo da volta, e aí sim é um grande cenário para a gente explorar mais gols, tá? Como eu acredito que o Atlético vai fazer gol, eu também estou acreditando que o Emelec ele vai para cima e vai acabar levando mais. Então vou explorar aqui, vitória do Atlético, mais de gol e meio, dá para meter essa duplinha também, vitória do Galo com mais de gol e meio, um handicap asiático -1 para o Atlético também é interessante. E é isso, tá? Acredito ser muito difícil o Atlético não vencer essa partida aqui. Placar para mim desse jogo, vou dar uma de maluco, para mim vai ser 3-0 Galo, fora o baile. 9,5, vamos para Libertadores. Temos aqui um jogão de bola, Boca e Corinthians. Na verdade, sim, é jogar um por ser clima de decisão. Mas sendo bem sincero, eu vejo um jogo muito parecido com o primeiro, com aquela expectativa lá que eu conversei com vocês. Um jogo truncado, um jogo de falta, um jogo muito brigado, de muito cartão. É isso que eu vejo, né? O Boca, por estar jogando em casa, lá na La Bombonera, ele vai seguir, ele vai abafar, né? Vai para cima do Corinthians, principalmente nos minutos iniciais. O Corinthians ele tem que segurar essa pressão inicial do Boca e saber explorar o contra-ataque. O técnico do Corinthians é um técnico muito bom, ele consegue muito bem fazer isso. Então é um jogo que eu vou ficar de fora do mercado de resultados. Sendo bem sincero com vocês, eu acredito que o Boca passa dentro de casa. Eu estou acreditando nisso. Mas tem que respeitar o Corinthians e respeitar o histórico que o Corinthians tem contra o Boca. Foda que esse histórico, né, não favorece muito o Corinthians jogando fora de casa, porque ele não ganha do Boca desde 1961, tá? Pega aí, enciclopédia aí do Mundo Bet. Peras, vambora, vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho, quando elas se enfrentam, nos últimos 7 jogos. Em todos os 7, a gente teve jogo truncado, a gente teve menos de 3 gols. Corinthians não perde para o Boca 4 jogos, porque eu falei do retrospecto recente do Corinthians, inclusive, ó, o Corinthians chega assim, ó, obrigado Boca pelo título da Libertadores. É ou não é? É ou não é, corintiano? Vambora. As duas equipes vêm de 3 jogos sem vencer. O Boca dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. O Corinthians está a 3 jogos sem marcar. Dos últimos 10, em 8 a gente teve menos que 3 gols. Mas olha aqui, ó, o Boca dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 5 cartões. O Corinthians dos últimos 7, em 5 a gente teve pelo menos 5 cartões. E quando elas se enfrentam dos últimos 7, em todos os 7 a gente teve pelo menos 5 cartões. Principalmente jogo de volta. Tropa, é jogo que vai ter aquela catimba argentina, principalmente se o Corinthians estiver ganhando. Se o Corinthians estiver ganhando, os caras vão, ó, macetar o maluco do Corinthians, vai tentar matar todo mundo. Se o Boca conseguir fazer um gol, filho, aí espera, todo mundo caindo. Toda hora, vai ser pica, tá? Por isso que eu vejo um jogo de poucos gols.
Menos 3 gols e meio, me interessa. Over 4.5 cartões, né? A gente viu ali que bate praticamente todo jogo. Então isso aqui para mim é o mais interessante para essa partida. Apesar de eu acreditar no Boca, eu vou falar para vocês, apesar de eu acreditar que o Boca vai passar, eu não entro no Boca nesse jogo. Respeito muito o Corinthians. Também às 9h30, vamos para outro jogo aqui, jogo que eu enxergo gols. Libertad contra Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que está numa fase sensacional, foi com time misto e macetou o Palmeiras lá no Allianz Parque. Ah, Palmeiras jogou melhor, fez gol? Não fez, então macetou. 2-0, ganhou o primeiro jogo de 2-1. Poderia ter feito o terceiro gol, cara, teve um lance lá que o zagueiro entregou a bola, o Terence perdeu cara a cara, não podia perder aquele gol, né, que ia dar uma tranquilidade muito grande pro Atlético. O Libertad é um time forte dentro de casa, mas é um time que vai ter que se expor, não é muito estilo de jogo do Libertad em Libertadores, tá? Em Libertadores, não tô falando no Paraguai, porque no Paraguai os caras jogam sozinhos. Mas o Libertad normalmente é um time reativo e ele vai ter que partir para cima, e é bom pro Atlético, o Atlético também é um time que gosta de trocação. Vamos dar uma olhada no histórico. O Atlético Paranaense vem de 5 vitórias seguidas, 13 jogos de vencibilidade, efeito Luiz Felipe Scolari. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Libertad dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, veja o jogo aberto, estou fora do mercado de resultados, principalmente porque o Atlético não precisa vencer esse jogo. O empate aqui já garante o Atlético, então toma muito cuidado. O time brasileiro gosta de sentar em resultado, isso é sempre perigoso para estar no mercado de resultados. Mas de mercado de gols, jogo de volta, Libertad precisa ir para cima, Atlético não deve ficar se defendendo, não, o time do Filipão é muito difícil ficar só se defendendo, o Atlético vai para o contra-ataque, vai partir para cima também, veja o jogo aberto, mais de gol e meio, ambas marcam, vem muito, muito quente, mas esse 2,5 me agrada mais, tá bom? Para a gente fechar, Internacional contra Colo-Colo, jogo da volta sul-americana, mais de gol e meio também, o Colo-Colo ganhou o primeiro jogo de 2-0, então o Inter ele tem que fazer pelo menos 2 gols para começar a conversar, né? Para começar a conversar sobre classificação e tal, levar para os pênaltis, precisa de 2 gols, então eu quero buscar esses 2 gols. O Inter jogando em casa vai ter que se expor. Colo-Colo não é um time também de ficar só na defesa, acredito que a gente vai ver um jogo de trocação, um jogo bom para assistirmos 2 gols. O Inter dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam, Colo-Colo vem de 5 jogos sem vencer, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols, mas aí em casa, pressão do Inter, vejo o Inter bem. Vou falar para vocês, hein, que esse empate anula do Inter não é ruim, porque o Inter pode vencer o jogo, tá ligado? Ele pode vencer o jogo por um gol, no caso pro Colo-Colo, né? Deixa eu reestruturar. O Colo-Colo ele pode perder por um jogo, que ele tá tranquilo, ele se classifica. Então, pode ser que o Colo-Colo sente muito, ele sente muito no resultado, tá ligado? Posso perder, a gente veja o Inter vencendo por um gol, vê o Inter empatando. Então, esse empate anula aqui não é ruim, essa vitória seca não é ruim. O único perigo dessa entrada é o fato do Inter estar tão desesperado para meter gol, tão desesperado para vencer esse jogo, que ele se abra muito e acaba dando muito espaço para o Colo-Colo. Aí esse é o perigo da entrada. Mas se a gente for ver aqui, no geralzão da parada, essa entrada é interessante, tá? Porque como o Colo-Colo ele pode perder, pode empatar, eu não vejo o Colo-Colo jogando para vencer esse jogo. Eu vejo o Colo-Colo jogando para se classificar. Quem tem que jogar para vencer é o Inter. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Hoje falei um pouquinho mais. Eu gosto, são jogos mais elaborados para falar, jogo de volta, bons jogos para a gente ver, bons jogos para a gente fazer. Extraia somente os jogos que têm valor, os jogos que você tem mais confiança. Aguardo vocês amanhã e tamo junto, muita fé. Bora para cima!